Olá, turminha. Vamos para mais uma aula de matemática, medidas de comprimento, tá bom? Antes de iniciar com medidas de comprimento, eu vou fazer a correção das questões da aula anterior com medidas de capacidade, tá bom? Então, aqui no número 1, falou assim: utilizando um copo com capacidade de 200 ml, quantos deles são necessários para completar uma garrafa de 1 litro? Então, eu tenho copos de 200 ml, quero saber quantos deles são necessários para completar uma garrafa de 1000 ml. Então, como eu falei, aqui é mililitro e aqui litro. Eu não posso misturar, então eu vou transformar tudo no menor. O menor é mililitro, então eu vou transformar litro em mililitro. 1 litro é igual a 1000 mililitros, certo? Que é a mesma coisa. Então eu tenho 200 mililitros e 1000 mililitros. Vou distribuir 1000 mililitros em copos de 200 ml. Então, vou dividir 1000 para 200. Pegar só um não dá, 10 não dá, 100 não dá, vou ter que pegar o 1000 completo. Eu posso fazer quantas vezes 200 que dá 1000? Se você vai fazer a continha aí, você vai perceber que é 5. 5 vezes 200, 1000, né? Não vai sobrar nada. Então, a resposta é 5 copos, né? Quantos deles são necessários para completar uma garrafa de 1 litro? São necessários 5 deles, né? 5 copos. Número 2. Paulo leu uma embalagem de suco. A informação: conteúdo 310 mililitros. Ele pretende colocar o conteúdo de 5 dessas embalagens em uma jarra com capacidade de 2 litros. Isso será possível ou será necessário? Então, olha aqui, cada embalagem tem 310 mililitros. 310 mililitros. Ele quer juntar 5, né, dessas embalagens. Então, vamos ver quantos mililitros que vai dar? Vezes 5, não é? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Então, olha só. Ele vai pegar 1.550 mililitros, ou seja, mais de 1,5 litro um pouco, né? Se falou que ele vai pegar 5 dessas embalagens. Cada embalagem tem 310, por isso que eu fiz 5 vezes. Aí ele quer colocar em capacidade de para 2 litros. 2 litros é a mesma coisa, né? 2 litros é igual a 2.000 mililitros, não é? Então, 2 litros, 2.000 mililitros. Ele só vai juntar 1.550. Então, será possível ou será necessário outra jarra? Né? Então, vai caber. Se uma jarra de 2 litros cabe 2.000, ele só tem 1.550, então será possível. Né? A resposta é: será possível. Não vai precisar de outra jarra. 3. Na festa de aniversário de Ana, sua mãe fez 5 litros de suco de laranja. 5 litros, né? E distribuiu igualmente em copos de 200 mililitros. A regra é: não pode misturar, né? Distribuiu, continha de dividir. Então, eu vou transformar 5 litros, né? 5 litros em mililitros, né? Então, vai ser igual a 5.000 mililitros, né? Se 1 é 1.000, 2, 2.000 e assim por diante. Então, eu vou pegar 5.000 mililitros, 5.000 mililitros dividido em copos de 200. Né? Aqui é um 5. Posso pegar 50, o 5 não, o 50 não, 500, né? Vai dar 2, 2 vezes 200, 400. Vai dar perto de 500. Se eu colocar 3 passas, 0 tira 0, 0. 0 tira 0, 0. 5 tira 4, 1. Desce o último 0. Deu 1.000 agora. 1.000 aqui vai dar 5.
5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Aí não vai sobrar nada, né? Então, quantos copos ela conseguirá completar? Ela conseguirá completar 25 copos. O número 4. Paulo foi ao supermercado comprar sucos e viu que havia promoções. Sucos com embalagem de 600 ml. Cada embalagem custa R$2. E sucos com embalagem de 1 litro. Cada embalagem custa R$4. Como ele quer 3 litros de suco, qual das embalagens ele deve comprar para ter o menor gasto? Então, ele vai comprar 3 litros, tá bom? Aí nós vamos ver quanto que vai ficar os 3 litros na primeira, né? E quanto que vai ficar os 3 litros na segunda. Então, vamos ver aí. Se ele comprar uma embalagem, né? 600. Se ele comprar 2 embalagens, né? Mais 600. 3 embalagens, mais 600. Vou fazer bem simplesinho aqui, porque tem gente com muita dúvida. Mais outra embalagem, mais 600, né? Vamos ver quanto que deu. 6 vezes 4 dá 24, né? Então, não deu os 3 litros ainda. Então, mais outra embalagem. Vamos ver quanto que deu aqui. Para dar 3 litros, tem que dar 3.000 mililitros, não é? Então, vamos lá. 0, 0, 0, mais 0, mais 0, 0. Aqui são 600 ml cada um. Então, vamos somar quantos ml que vai dar em todos. 1, 6, 12, 18, 24, 30, não é? 30, ó. 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 5, 30. Então, aqui deu os 3.000 ml, que é igual a 3 litros, não é? 3.000 ml é a mesma coisa de 3 litros, porque cada litro vale 1.000 ml. Então, aqui tem 3 litros, né? Essa é da embalagem de 600 ml. Essa é dessa aqui, ó. Agora, vamos ver o desta aqui. Cada embalagem tem 1 litro. Ele compra uma embalagem, ele vai comprar uma embalagem 1.000 mililitros, porque cada uma vale 1 litro. Mais outra embalagem, mais 1.000 mililitros. Mais outra embalagem, mais 1.000 mililitros. Vai dar 3.000 do jeito que ele queria. Tá vendo? Então, agora, para cada embalagem, vamos lá. Para cada embalagem aqui, ele vai pagar R$2. 2, 2, 2, 2 e 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, para essa aqui, ele vai gastar R$10. Agora, para cada embalagem aqui, ele vai pagar R$4. 4, 4 e 4. Ou seja, 4 vezes 3. 4, 3 vezes, que dá 12. Então, qual das embalagens ele deve comprar para ter o menor gasto? Então, o menor gasto é R$10, né? Então, qual embalagem? Ele deve comprar a embalagem de suco com 600 ml, tá bom? Hoje, como eu falei antes, nós vamos iniciar as aulas com medidas de comprimento, tá bom? Medida de comprimento. O que é comprimento, né? Vamos ver direitinho e aprender cada unidade de medida das medidas de comprimento. Lá atrás você viu medida de capacidade, que é usado o mililitro, litro, né? E agora nós vamos ver medida de comprimento. Nas medidas de comprimento nós temos o quilômetro, hectômetro e o decâmetro. É o que são os maiores, para medir distâncias maiores, tá bom? O mais comum aqui, capaz que você já ouviu falar hoje, né? É o quilômetro. A unidade é quilômetro. Com certeza você já viu, né? Que é para medir estradas, medidas longas. E a unidade fundamental, a principal, é o metro, que abrevia M. E menor que o metro, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Os dois mais usados também. Então, os mais usados, milímetros,
centímetros, metro e quilômetro. E então, o metro aqui, como falou, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Principal é o metro. As unidades de medidas de comprimento surgem para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distâncias. Existem várias unidades de medidas de comprimento. A utilizada no Sistema Internacional de Unidades é o metro. E seus múltiplos, né? É só multiplicar os metros que vai dar quilômetro, abrevia km, mas na hora de escrever, escreve com Q, né? QI, hectômetro e decâmetro. Esses são os três aqui, os maiores do que o metro, né? Que multiplicou. E os submúltiplos, aí diminuiu, né? Decímetro, centímetro e milímetro. Além das unidades de medidas de comprimento apresentadas, existem outras como as que utilizamos o corpo como parâmetro. O palmo, o pé, a polegada. Então, para medir alguma coisa, né, a gente não usa somente as medidas, as unidades de medidas padronizadas, né? O metro, a régua. Nós usamos também o palmo, né? Quem é que não já usou o palmo para medir alguma coisa? O pé, a polegada, que a gente vai ver o que é. Ainda há aquelas que não são do sistema internacional, mas são utilizadas a depender da região, como a légua, a jarda, né, e outras. Né? Aqui não coube, mas temos outras. Então, é o seguinte, nós vamos ter unidades de medidas que chamamos de medidas padronizadas, aquela que é feita para dar certinho, e as não padronizadas. O que é medir comprimento? Quando eu vou medir alguma coisa na horizontal de uma ponta a outra, né? Por exemplo, o comprimento de uma casa, eu começo numa quina dela lá e vou até o final. De uma folha, por exemplo, se eu quisesse medir aqui, eu ia começar daqui, colocava a régua bem certinho, por exemplo, né? Ia medir até aqui. Isto seria o comprimento, né? Nós usamos o pé, usamos o palmo, né? Usamos a régua, a trena, a fita métrica e assim por diante para medir. Então, aqui nós temos instrumentos para medir. Temos aqui uma régua, uma fita métrica, não é? Uma trena, um metro, fita métrica. E aqui nós estamos vendo um campinho de futebol, onde eles estão medindo, não é isso? Olha só, medidas não padronizadas. O que os meninos estão fazendo aqui? Eles estão colocando garrafinhas no lugar das traves, né? E olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai medir 5 pés para colocar a outra garrafinha, né? Ele vai medir. Só que os pés de um menino desse aqui é o mesmo tamanho do pé de outro menino? Não. Por isso que às vezes dá confusão. Então, quem medir essa trave aqui, ele vai ter que vir aqui para medir a daqui também. Se outro menino vier medir, pode ser que a diferença fica diferença de uma trave para outra, por causa que os pés de um pode ser que não seja do mesmo tamanho dos pés do outro, né? Então, por isso que são chamadas medidas não padronizadas. Se for medir com o palmo, né, o palmo de um pode ser maior que o palmo do outro, da jarda, de tudo, né? Das medidas não padronizadas. Aqui, nós temos, né, unidades não padronizadas, medidas, aquelas que não têm uma medida fixa. Por exemplo, nós temos a polegada, a primeira aqui. Olha só que a polegada, você mede com o dedão, né? Você dobra ele assim e mede. É o pé, vocês sabem que, né? Começa do início do pé, vai até o final do dedão. O palmo tem que esticar a mão bastante, vai medir do dedão até o dedinho.
né? Começa aqui do dedão até o dedinho, mas a mão tem que ficar esticada sobre o que for medir, e o passo. Então, temos aqui a polegada, o pé, o palmo e o passo, medidas não padronizadas. E temos a jarda, estica o braço, né? Vai lá do dedão até a pontinha do nariz, é uma jarda. Agora nós vamos para as medidas padronizadas. O que é usado? É usado a régua, fita métrica, trena, metro articulado, tá bom? É aqueles que são produzidos para medir, né? São feitos nas indústrias, nas fábricas, né? São feitos para medir. Então, a medida dele vai dar certinho, porque eles já foram fabricados para isso. Então, são medidas padronizadas. Então, diante disso, eu vou explicar aqui algumas atividades para vocês fazerem, tá bom? Temos aqui a régua. Olha aí a régua. Essa régua, ela tem 20 centímetros. Cada espaço desse aqui, eu vou chamar de centímetro, tá bom? 1, 2, 3, então essa aqui tem 20 centímetros. Geralmente as réguas têm 30, né? Aí, 1 metro, ele tem 100 centímetros, viu? Então, anotando aí, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros, que abrevia cm, tá? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E milímetro. Milímetro são esses espacinhos da régua aí, ó, os pequenininhos. Aqui, ó, por exemplo, daqui até aqui tem 10 milímetros. Do 1 até o 2, mais 10. Do 2 até o 3, mais 10. E assim por diante. Quer dizer que em 1 metro vai dar 1000 milímetros. Então, 1 metro é igual a 1000 milímetros, que abrevia mm, tá? Então, vamos ler as questões para explicação. Número 1. Quantos centímetros faltam para completar 1 metro? Aí você vem lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, aqui você vai falar, aqui já tem 50 centímetros, está faltando quanto para completar 1 metro? 1 metro. Você coloca aqui na frente. Já tem 40 centímetros, quantos que faltam para completar 1 metro? 30 centímetros, quantos que faltam para completar 1 metro? Número 2. Comprei 2 metros de cetim, ou seja, 2 metros vão dar quantos centímetros? Se 1 é 100, 2, 200, não é? Minha irmã comprou o dobro, então o dobro de 2 metros. Tem que saber, né? Quantos metros compramos juntos? Aí você vai marcar aqui. Uma peça de tecido de 20 metros, tem 20 metros, uma peça sozinha. Quantos metros tem em 8 peças iguais a essa? Então, vai aqui fazer a continha com 8, né? Uma peça sozinha tem 8 metros. Tem 20 metros. E 8 peças? Vai ser 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, né? Ou abreviar aí com uma continha diferente para saber quantos. Pode fazer a continha em qualquer espacinho aí, tá? 4. Comprei 30 metros de tecido para fazer 3 toalhas de mesa do mesmo tamanho. Olha só, então ele vai distribuir os 36 metros em 3 toalhas. Quantos metros terá cada toalha? Faz a continha, né, distribuindo para 3 toalhas e vamos ver quanto que dá para cada toalha. Coloque um X no que pode ser medido com trena, fita métrica ou régua. Você só vai marcar um X naquilo que dá para a gente medir com a trena, com uma fita métrica ou com uma régua, tá bom? Então, temos aqui tecido, que é pano, estradas, né? Uma estrada, vamos supor, daqui em Teoflotone, ruas, feijão, muros, arroz e lenha.
tá? Façam aí com bastante capricho. Se precisar, pode pesquisar ou me enviar pergunta, tá? Até a próxima aula.